Olá, futuro bombeiro do Rio de Janeiro! Hoje estamos dando sequência à nossa série Edital Total para esse concurso. É o nosso segundo episódio. Hoje vou falar sobre ortografia. É um assunto muito recorrente e cobrado pela banca Funrio. Então vou deixar algumas dicas aqui de quando usar S ou Z, se a palavra termina em der ou dir, ou mir, ou ter, tir, eu uso S ou uso C cedilha. Veremos na resolução das nossas questões. Então, inscreva-se neste canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os episódios desta série. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Então vamos lá, futuro bombeiro do Rio de Janeiro, sim ou não? Sim, e sua aprovação só depende de você. Inscreva-se no canal e assista a toda a nossa série Edital Total rumo à aprovação. Não quero nem devo lembrar aqui por que me encontrava naquela barca. A grafia em duas palavras do termo porque indica que ele foi visto como interrogativo indireto. Aí você, interrogativo indireto seria fazer uma pergunta de modo indireto. Por que você saiu? Não entendo por que você saiu. Isso é o modo interrogativo indireto. A frase abaixo que apresenta o mesmo caso é: então, esse porquê aqui ele foi escrito de forma separada, por quê? Porque ele foi visto como interrogativo direto. Até aqui está afirmando, não está falando nada. Nós precisamos de outra frase em que o porquê também será visto como interrogativo indireto. Aí você vai se lembrar, por que separado? No início de frases para fazer perguntas, ok? Mas também pode ser usado também no meio de frases. Aqui é bem simples, você pode falar assim, ó, por que razão, por que motivo? Vamos colocar aqui. Por que razão, por que motivo? Está no meio de frase, ok. A Funrio gosta bem de cobrar mal com U, mal com L, os porquês, o A com H, A sem H, então é interessante você ir se lembrando disso. E agora, esse porquê junto, porquê no meio de frase, quando estiver explicando, então, quando for uma conjunção explicativa ou então causal, o porquê de respostas no meio de frase pode ser usado também no início de frase. E agora, quando aparecer porquê junto e com acento, é substantivo, terá um artigo, um determinante antes dele. E porquê com acento separado, você não foi à festa, por quê? No final de frases interrogativas. Então, o que eu preciso aqui? Onde ele foi usado como interrogativo indireto. Porque a narradora aqui foi o quê? Interrogativo direto, não é isso? Início de frase, você já sabe. Por quê? Separado, sem acento. Ah, mestre, mas aqui também ele está separado sem acento. Mas aqui é interrogativo direto. Olha o ponto de interrogação indireta, é aquele que você faz a pergunta de forma indireta. Vamos ver aqui. Não quero nem devo lembrar aqui porque me encontrava naquela barca. E se você for fazer a pergunta direta, por que me encontrava naquela barca? A narradora do texto não se identifica, aqui é usado no final de frases, não pode. Queria saber por quê. Aí você vem aqui, o mestre falou para usar razão, motivo. Não, queria saber por que razão, por que motivo. Aí você já vem e descarta a alternativa. Melhor, aí você já vem e já gabarita a questão. A alternativa C está correta, olha aqui em cima. Porque é a mesma coisa. Não quero nem devo lembrar aqui por que me encontrava. Por que razão, por que modo. Queria saber por que razão, por que modo, porque alguma coisa aí a narradora não se identifica. O texto mostra um tema por que todos deviam interessar. E agora, eu poderia usar aqui este porquê separado também? Não, eu poderia falar: o texto mostra um tema por que razão, por que modo? Não. Aqui seria o quê? Um tema pelo qual todos deveriam interessar-se. Aí sim. Mas só que o que você tem de observar? Ah, mas aqui também está correto, aqui também está correto, aqui está correto, sim. Mas tem que ser no mesmo exemplo do modelo acima. Compreendido? Porque a prova começa aqui, é um interrogativo
direto. É o mesmo caso da alternativa A. E eu preciso de quê? De um interrogativo indireto. Você viu aqui pela alternativa D e a alternativa C que você tem que ter muita atenção, o mesmo aparece separado e sem acento. Mas aqui, olha aqui, queria saber por que razão, por que motivo. O texto mostra um tema, por que razão, por que motivo todos devem interessar-se? Não. Um tema pelo qual todos devem interessar-se. A alternativa E também está errada. A nova ortografia, você já observa aqui, que é atual, aqui está sendo cobrada já há alguns anos, fez mudanças no emprego do hífen aí, já é interessante. Gente, aí você pergunta, mestre, deixa aqui uma dica para mim. Como posso melhorar e acertar todas as questões sobre ortografia na prova para o concurso que vou fazer? Aí eu vou falar, leia, 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 leia muito. Então, fuja do Instagram, do WhatsApp, concentre-se nas suas leituras. Leia, leia porque vocabulário você só ganha lendo. Emprego do hífen você consegue memorizar, mas aí não são muitas regras, mas você lendo ajuda muito. A nova ortografia fez mudanças no emprego do hífen de palavras formadas com prefixo ou com radicais eruditos. Qual das frases abaixo está redigida correta segundo essas novas regras? Ou seja, quando tenho de usar o hífen? Gente, você já ouviu falar na dica dos opostos se atraem? Se os opostos se atraem, aí você vai observar o quê? Os iguais se distanciam, vamos colocar assim. Isso daqui é muito importante, os opostos se atraem. Por quê? Quando termina em uma vogal e começa com uma vogal diferente, ou a vogal não exatamente oposta, né? Termina com a vogal diferente, aí vem junto, eles se juntam. Então aqui é o quê? Mega operação. Está fazendo questão sobre hífen? Faça assim, ó, vamos lembrar de uma outra. Autoescola. Tem hífen ou não? Aí você vai se lembrar. Outro dia eu vi o carro da autoescola. O problema é se ele estiver escrito lá de maneira errada, né? Ele vem junto porque os opostos se atraem. Então são vogais. Quando termina uma vogal e o da frente também começa com outra vogal, se forem vogais diferentes, você vai juntar as palavras. Então o correto é o quê? Autoescola e mega operação. E agora, microrregião, junto ou separado? Olha aqui, quando termina com a vogal e a da frente começa com R ou S, aí você vai se lembrar de minissérie. Juntinho, por quê? Terminou com a vogal e a outra começar com R ou S, você já sabe, tem que ser junto. Então, microrregião. Fomos ao mini internato. Se os opostos se atraem, os iguais se distanciam certinho. Olha aqui. Então, se terminou na mesma vogal e começou com a outra, você usará hífen. Então, aqui está correto. Dar um treinamento sobre o serviço de auto-higiene. E agora, auto-higiene, será que é junto ou separado? Então, esses prefixos aqui, quando terminam em vogal e comecem com o H aqui, você usará hífen. Então, auto-higiene está escrito de maneira correta, sendo assim, então, a letra B que vai gabaritar a questão. Nos jogos interescolares, quando termina em R, por exemplo, vamos inter os prefixos inter e super, você vai usar hífen somente se a palavra da frente começar com H de super-homem ou começar com R. E aqui, como começou com uma vogal, então interescolares tudo junto. Os competidores fizeram um super esforço. Olha aqui, se a da frente não termina, olha aqui, super e inter, vou colocar aqui, terminados em R, os prefixos somente usará hífen se começar com H ou R, então já descarto a alternativa C. Os antirrevolucionários terminou em vogal e a da frente começa com R ou S, você se lembra do exemplo que disse? Minissérie, vamos colocar minissaia dessa vez. Sempre que terminou com vogal, da frente começa com R ou S, você vai dobrar esta consoante. Então, antirrevolucionários, tudo junto. Pseudo-convicções aqui também. Se terminou, aí você vai se lembrar lá, vamos ver um outro aqui. Super
mercado, olha aqui, junto. Aí faça isso. Tem questão sobre hífen? Lembre-se de uma palavra que tem a mesma composição. Agora, pseudo-convicções aqui vai escrever junto. Por quê? Terminou em vogal e a da frente começa com a consoante. Que não sejam os casos mais complexos, R, S ou H, aí você vai escrever junto. Então, o correto é pseudo-convicções. Para ser meu co-orientador, aí você fala assim, olha, os iguais se distanciam e os opostos se atraem. Falei isso aqui em cima, e toda regra tem exceção. E o português, então, é cheio delas. Co-orientador, aí você vai se lembrar de cooperativa, não é isso? Então, co-orientador é junto. O prefixo co aqui, ele virá sempre junto. Olha, cooperativa. Convidei subchefe também é junto, olha aqui. Subchefe. Quando aparecer esse prefixo sub e a palavra da frente não começar por H, B ou R, aí vai escrever junto. Se começar com H, B ou R, aí você vai usar o hífen. Por exemplo, eu poderia falar sub-regra. Olha aqui. Sub-regra. Porque senão viraria o quê? Subrega. Vamos escrever aqui de maneira... Subrega não seria? E você falaria subrega. Então é por isso. Então apareceu o H, o B ou o R, aí virá separado por hífen. Se não for, tudo junto. Na maioria delas aqui você usará junto, mas só que a banca vai cobrar aqui também. Lembre-se de os opostos se atraem e os iguais se distanciam, já vai ajudar um pouco. De acordo com as regras ortográficas, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Aqui está afirmando, não está perguntando. Uma palavra acentuada no texto em função dessa regra é simples assim. Questão de nível médio da FUNRIO, em qual alternativa nós temos uma palavra proparoxítona? Aqui é monossílabo tônico, aqui já é uma oxítona. Aqui é também oxítona, aqui é orgânica, vamos separar em sílaba. Então, a antepenúltima sílaba é a sílaba forte, não é isso? Antepenúltima. Então, a alternativa D está correta, porque aqui eu tenho uma palavra proparoxítona. E rúbrica, mas rúbrica também é proparoxítona? Não, eu não falo rúbrica. É rubrica, inclusive essa questão era de 4 alternativas, eu coloquei essa daqui para você memorizar. Rubrica é uma palavra paroxítona. Rubrica pega muita gente, é igual o plural de cidadão é qual? Cidadões ou cidadãos? Cidadãos. Memorize. Como vou saber, mestre? Leia, leia, leia. A palavra aspecto aparece no texto gravada com CT, aspecto. Mas a grafia moderna já mostra a forma aspecto como correta. Até aqui está afirmando. A palavra do texto que mostra uma outra grafia também correta, mantendo-se o mesmo sentido. Gente, vocês estão fazendo uma prova. Esse concurso será muito concorrido. Leia o enunciado todinho e compreenda o que pergunta. Então falou que a palavra às vezes ela pode ser escrita de outra forma e ficará correta. Qual é a palavra do texto que mostra uma outra grafia também correta? É isso que a gente vai precisar de saber agora. Então vamos ver? E tem de manter o mesmo sentido, ou seja, comprido. Pode ser escrito cumprido e manter o mesmo sentido. Aí o examinador vem aqui, pá, letra A. Aí você já vai ficar assim, e agora será que está correto ou não está? Aí você vai ver. Comprido vem de quê? De comprimento. Às vezes você viajando, caminhão longo, 26 metros de comprimento. Não confunda com cumprimento de saudação. Ele cumprimentou. Então, ele não deu os cumprimentos. Aí sim, é com U. E agora, cumprido. Cumprido aqui vem do verbo cumprir. Ele cumpriu a tarefa, ele cumpriu, ele fez a tarefa, ele executou. Então, vamos colocar aqui, executado.
Executado é a mesma coisa de cumprimento? Não. Então aqui o não manteve o mesmo sentido. Olha a perspicácia dessa questão. Olha quão capcioso foi o examinador. Você observa o que? Aí você vem aqui, mas comprido e comprido, as duas existem, mas não o mesmo sentido aqui, ele foi alterado, não pode. Agora, vizinho, escreve com Z e não é com S. Bêbado e bêbedo. E aí, será que existe bêbado? Aí você vai lá, interrogação, sim. Existe, eu posso falar bêbado ou bêbedo. Seria o mesmo que falar aspecto ou aspecto. Sem o C, né? Então, bêbado ou bêbedo é a mesma, só mudou o jeito de escrever. Invisível, visível é com S e não com Z. Vacilante, ele vacilou e não é com dois S's. A questão aqui, a dificuldade maior nela está em quê? Em identificar o que pede. Depois que você identifica, fica fácil, não é isso? Aí você já consegue resolver. Parônimos, aí o que é? Parônimos, vem aqui, olha aqui. São palavras parecidas. São palavras semelhantes, olha aqui, parônimos, parecidas. Aí você vai falar homônimos. Homônimos. São o quê? Palavras que têm a mesma pronúncia. Aí você vem cá, heterônimos. Heterônimos. São palavras que possuem, são palavras diferentes, homônimos, palavras iguais. Homo não é igual, hétero não é diferente. Então aqui já facilita bem. E parônimo são palavras parecidas. Você já ouviu falar em homônimos homófonos? Homônimos homófonos? Homófonos. Aí você vai falar assim, nossa mestre, mas que palavrão, que nada. Homo é o quê? Igual, não é isso? Fone, lá do seu telefone, é o quê? Som. Então seria o quê? Sons iguais, mas significados diferentes. Então fique muito atento. Por exemplo, olha o homófono aqui. Os homônimos homófonos. Seção, aí depois vem seção e seção. Mudou a minha pronúncia? Não, olha aqui. O mesmo som para todos. Olha aqui, seção, seção e seção. Mas possuem significados diferentes, não é isso? Essa seção aqui seria o quê? Uma divisão, vá à seção de brinquedos, lá na loja. Seção vem do verbo ceder, que ficou mais fácil. E a seção da tarde, a seção de cinema pode ser o quê? Um encontro, uma exibição. Só de lembrar a sessão da tarde já facilita. Seção de brinquedos, lá do supermercado também com S e C cedilha. E seção com C no início é do verbo ceder. Parônimos são palavras semelhantes, mas de sentido diferente. Você observa. A frase abaixo em que o emprego da palavra destacada está correto é: e agora? Questão para o cargo de técnico em enfermagem. O sujeito era discreto. Ele procedia com descrição. Se ele era discreto, ele procedia com discrição. Aqui é muito simples. Busque o verbo lá no começo. Descreva alguma coisa. E sim, é de descrição. Discreto é descrição. Como vou saber? Lendo bastante. Então, o que pede lá? A frase em que o emprego da palavra destacada está correto é: se ele era discreto, ele não agia com descrição, ele agia com discrição. Os sírios saíram de seu país, os sírios emigraram, gente. Emigraram ou imigraram? É bem simples. Imigraram, os sírios saíram, ou seja, eles foram, eles já não estão mais naquele país. Então, aí você vai se lembrar de que exterior, vamos colocar aqui, ó, exterior é emigrar. Vamos colocar aqui, emigrar. E interior, opa, essa letra aqui está muito ruim. Vamos colocar aqui, ó, interior, imigrar. Aí você precisa de se lembrar. I.
é e é. Então, o que você vai se lembrar? Se veio para o interior, se vem, aí vai ser imigrante. Basta você se lembrar, os imigrantes venezuelanos são aqueles que vêm para cá, para o nosso interior. Agora, se vai para o exterior, o mesmo é de exterior é o é de emigrantes, ok? Os sírios saíram de seu país. Se eles saíram aqui, vai ser o quê? Emigraram, não é isso? Então, a alternativa B que está correta. Vamos voltar? Falei muito aqui, mas acho que não. Vou sintetizar. Bem simples. O I de interior é o I de imigrante. Interior não é quando vem para dentro. E o E de exterior é o mesmo E de imigrante, é quando sai. Então, se eles saíram, eles são emigrantes, ok? Se eles saíram, eles foram para o exterior. Por isso que a letra B está correta. Ele avançou o sinal, vai pagar caro pela... Nós já estamos pagando caro pela inflação, mesmo sem avançar o sinal. Quando você infringe, quando você vai pagar por alguma coisa, não é inflação, é infração. Ok? Inflação, já estamos pagando. Ele foi preso no momento do crime. Foi preso em flagrante? Não, aqui. Ele foi preso em flagrante. Flagrante. Você comprou uma flagrância ou uma fragrância? Fragrância, não é isso? Quando você usa aqui ó, para perfume, aí sim é fra. Agora, se for fla, aí já é de flagrante. Ele foi preso por acaso. Ele foi uma prisão ocasional. Por acaso e ocasional são palavras sinônimas, não é isso? Gente, essa questão aqui, ela pegou muita gente, eu imagino. Mas aqui, se você se lembrasse, ficava fácil. Você tem certeza num e dúvida na outra, você vai, né? Você tem certeza. Ah, mas aqui são palavras sinônimas e eu quero parônimos. Essas duas aqui são parecidas? Acaso e ocasional? Não. Olha aqui, parônimos não são palavras semelhantes? Olha aqui, flagrante e fragrante não são palavras semelhantes? Inflação, infração, sim. Emigrante, imigrante, descrição, descrição, ocasional e acaso, nada a ver. Então, fique muito atento, vai além da gramática. Interpretação também é extremamente importante. Promoção, pão a metro de sexta a domingo, das 10 às 15, entrega-se a domicílio. Para essa mensagem ser colocada numa placa na entrada da padaria, só faltava verificar quantos acentos de crase. Crase é a junção da preposição a exigida pelo termo anterior, mais o artigo definido feminino exigido pelo termo posterior. Quem vai, vai a. Então, o verbo ir pede a preposição a. Mas o a de praia vai dar o quê? A com acento indicativo de crase. Muita gente fala, mas substitua a feminina por uma masculina. Fui ao clube, ok. Deu ao antes de uma masculina, vai dar a com acento indicativo de crase antes de uma feminina. Tinham de ser colocados de acordo com as normas da língua padrão. Feita a consulta a um especialista, foram colocados os acentos corretos. Quantos vamos colocar? Gente, não uso crase antes de palavra masculina. Olha aqui. O domingo ou a domingo? O domingo. Das 10 às 15. Não uso crase antes do numeral, exceto se falar das horas. Então, aqui eu uso crase. Domicílio, palavra masculina, questão mais fácil. Então, somente esse daqui. Então, só um acento. Então, a alternativa B que está correta. Fácil, fácil, não é isso? Eu não uso crase antes de numeral, exceto se for se referindo às horas. Show de bola, fácil, fácil, está gostando? Deixe nos comentários, já também se inscreveu no canal? Assinale a única alternativa que mostra uma frase escrita inteiramente correta. Uma frase inteiramente correta relacionada à acentuação gráfica. E agora, hein? Aí apertou um pouquinho, vamos ver? É pessimista ou diagnóstico? Aí você vai observar. Qual que é a sílaba forte? É a antepenúltima. Se é a antepenúltima, ela é uma palavra proparoxítona. Todas são acentuadas. Então, diagnóstico tem que ter acento. Do professor da França sobre o estado do mundo. Típico intelectual francês, vamos lá.
Onde tiver acento, você já vai ver. Então, ela é proparoxítona. Qual que é a regra? Todas são acentuadas. Engaja-se nos grandes temas contemporâneos. Não, olha aqui, contemporâneos. Ela é uma paroxítona terminada em ditongo. Acentuamos as paroxítonas terminadas em ditongos, ok? Ditongo crescente no caso aqui. Aí como você vai saber? Olhe os de Lins lendo com muita atenção. Que o clima esta ou está é do verbo estar, aí terá acento. Então, descarto a alternativa B também. Ele acusa o presidente francês de só, ok, monossílabo tônico, terminado em AEO, acentuado, se preocupar com a própria, mesmo caso, olha aqui, própria também está correto, e de viver uma situação de grande fragilidade, letra C de coração, que é a correta. A seu juízo, e agora juízo tem acento, ju, vamos refazer aqui, vamos separar em sílaba, ju e zo. Então aqui eu tenho um hiato, que é o quê? Duas vogais em sílabas diferentes. Eu acentuo o i e u quando formam hiatos. Olha aqui, saída e saúde. Aí você vai falar assim, ah, mestre, mas por que rainha não tem? Aí nós temos de saber, né? Vamos lá, rainha. Quando ele vem precedido de NH, não tem rainha, bainha, ok? Então aqui não vai ter, mas a regra geral é: acentuam-se os i e u seguidos ou não de s quando formam hiato. Olha aqui, juízo, aí vou mais além. Juiz tem acento? Não tem, vamos separar? Nossa, vamos separar aqui então, é ju, is, ele está acompanhado de z. E juízes tem? Toda hora eu coloco o i, então ju, i, Zs agora já tem, porque ele ficou sozinho. Se ele ficar sozinho ou acompanhado de S, tem. É nefasto o tratamento dado aos refugiados com a volta das fronteiras no espaço de circulação europeu. Diz que não há comunidade europeia e você vai se lembrar de uma palavra, por exemplo, assembleia. Tem acento? Não tem mais. Europeia, assembleia, não tem acento. Os ditongos abertos, ei e oi, das palavras paroxítonas não são acentuados. Não se acentuam os ditongos abertos, ei e oi, das palavras paroxítonas. Ok? Muito importante. Que há falta, olha aqui, que há do verbo haver, que existe falta de interesse. Verbo haver no sentido de existir, olha aqui, vai com acento. Em vez de uma política forte, proparoxítono é acentuado. Abrangente, mas não difícil, que são palavras utilizadas do dia a dia. Achei aqui uma que poderia ser mais complexa, juízo. As palavras são acentuadas de acordo com algumas regras. Ok. A regra empregada para acentuar a palavra está, ela deveria estar, vamos circulá-la aqui, é também considerada para acentuar a seguinte palavra, está. Ela é o quê? Uma palavra paroxítona. Acentuamos as paroxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, em ens. Ok? Vamos lá. Amém. Parabéns. Nível, paroxítona. Saúde, acabei de falar. Sa-u-de, aqui é um hiato. Indústria, paroxítona terminada em ditongo, também. Oxítona, e lá em cima está é o que? Uma oxítona. Então aqui, considerada a mesma regra empregada para acentuar, porque ela é uma oxítona. Também uma oxítona. Ah, mas lá em cima está, termina em A, e aqui é em, então não é a mesma regra. Mas o que você observa? Você vai filtrando, eliminando, desperdício. É o mesmo caso, paroxítona terminada em ditongo. Paroxítona terminada em ditongo, hiato, e aqui é o quê? Paroxítona terminada em L. E eu quero que a única oxítona é a alternativa D. Acaba em recurso? Não. Você tem de fazer, elimine as que você tenha certeza e pronto, olha aqui. A única oxítona, então não tem o que discutir. A palavra saúde, olha a saúde aí, ó, é acentuada pelo seguinte motivo. Vamos lá?
Saúde. Ok, a sílaba forte é a penúltima. Paroxítona. Ela é proparoxítona ou não? Possui um hiato certinho, não tenho o que dizer, possui um hiato mesmo. Termina em vogal, ela é acentuada, mas saúde termina em vogal. Nós acentuamos todas que terminam em vogal. Ali. Tem acento? Não tem. Angu. Tem acento? Não tem. Forma um ditongo? Não, ela possui um hiato. Compõe um dissílabo? Não, trissílabo. Olha aqui, 3 sílabas. Se uma pessoa procedeu mal, mal com ela é o oposto de bem. Gente, sempre que dou aula presencial, falo com meus alunos. Na esquina da minha casa tinha uma padaria que chamava Bel Pão. Aí você vai... Mas o que tem a ver com mal com L, professor? Bel, bem. Se é bem, você usa L, ok? Vai se lembrar aí da Bel Pão. Bem é com L, então formei Bel. Então, mal com L, oposto de bem. Mal com U é o oposto de bom. A frase abaixo em que trocou a grafia mal com L por mal com U é: todos que procedem bem recebem castigo. Não foi. Um mau hábito, um bom hábito. Um sujeito mal educado, um sujeito bem educado. Quem tiver mau comportamento, quem tiver bom comportamento. Se alguém for mal entendido, se alguém for se alguém for mal atendido, se alguém for bom atendido ou se eu for bem atendido, bem atendido. Então aqui na realidade deveria ser mal com L. Aí deixo uma interrogação para você. Mau humor, não é isso? Ele estava de mau humor ou bom humor? Eu falo bom humor. Então aí já ficou bem mais fácil também. Aí você já vai compreender que se eu uso bom, eu vou usar o quê? Mal com U. E agora, ele estava bem humorado. Já coloquei aqui, se ele estava bem humorado, ele estava mal humorado, certinho? Aí já ficou mais fácil também para você compreender a questão. E observe, mal humorado, bem humorado, nós vamos usar hífen. Por quê? Sempre que aparecerem bem e mal e a palavra da frente começar com vogal ou H, você vai usar o hífen, senão ficaria, né? Bemestar, não pode. Então, apareceram os advérbios mal e bem, a palavra da frente começou com H ou com vogal, você vai usar hífen. Ah, mestre, mas por que aqui não usou? Porque aqui não é bem e nem mal com L, é mal com U. Mau humor, bom humor. Show de bola? Ainda ficou essa dica. No início da aula falei com vocês, mas cadê uma questão lá do dedinho? Vocês já ouviram? Vamos colocar aqui, ó, der, dir, mir, ter, tir. Aí o que eu formei aqui? O dedim, teti. Vamos colocar dedim, tetim. As palavras terminadas em der, dir, mir, ter, tir, quando for para fazer uma construção com ela, se tem C cedilha ou S, você vai compreender que você vai usar 2 S's ou um S só. Por exemplo, foi o que eu falei lá no começo, deixei aqui para o final. Agredir virou o quê? Agressão, não é isso? 2 S's. Então, terminou em der, dir, mir, ter, tir. Aí você pega o seu caderno e anota aí dedim, tetim. Dedim, teti. Aí terminou em der, dir, virou 2 S's. Aí, por exemplo, vamos ver uma outra aqui. Exceder. Exceder, eu falo o quê? Foi um excesso. Terminou em der, dir, virou 2 S's. Aí você vai se lembrar da palavra compreender. Compreender. Virou o quê? Compreensão. Não é isso? Compreensão. Olha aqui. Não pode ser 2 S's, porque já tem outra consoante. Então, eu uso um S ou 2 S's se terminar em der, dir. Aí você vai falar, se estivéssemos numa aula presencial. Mestre, outro dia eu vi a palavra
deter não forma detenção? Mas detenção não é com S, mestre, é com C cedilha. Por quê? Quando não perder o dedinho teti, vamos apagar esse M aqui, vamos pôr só dedinho teti. Se não perder o dedinho teti, aí é C cedilha. Perdeu o dedinho teti, S ou dois S. Não perdeu o dedinho teti, aí você vai usar C cedilha. Então, detenção, aí você vai falar assim, obter, obtenção. E agora? O T continuou, não continuou? Então é obtenção, C cedilha. Show de bola, fácil, fácil, memorize. Os opostos se atraem, os iguais se aproximam, memorize o dedinho teti também. Um abraço do mestre Mário e finalizamos aqui mais um episódio da nossa série. Até a próxima aula. Inscreva-se no canal, ative o sininho. Chegou a aula, assista. Partiu rumo à aprovação para o curso de bombeiros do Rio de Janeiro.